Assistindo em casa, uma alegria para a gente poder conseguir chegar de novo à vida de cada um de vocês. E nós estamos nos aproximando da data mais importante do calendário cristão no ano, que se chama Páscoa. Em muitos lugares, as pessoas elas celebram a Quaresma, ou seja, o período de 40 dias que antecede a Páscoa, a celebração da Páscoa. E nós nos preocupamos muito e queremos muito e nos alegramos muito de podermos também fazer a mesma coisa, ou seja, antecipar esse período e começarmos as nossas reflexões antes que chegue o dia no qual nós celebramos a Páscoa, que é a morte e ressurreição de Cristo. Nós queremos ter alguns domingos de reflexão a respeito da cruz, a respeito da morte de Jesus, a respeito da ressurreição. E eu gostaria que nós lêssemos um texto bíblico que está no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, verso 31, e que nos traz muitas lições fundamentais e principalmente nos traz uma reflexão fundamental para a igreja e que eu quero fazer com vocês. Vocês sabem que toda vez que eu leio esse texto e toda vez que eu tenho que pregar sobre a cruz especificamente, eu me sinto aquém. Eu me sinto aquém quando eu leio esse texto, aquém de poder expressar toda a riqueza dele e toda a lição e todo o desdobramento que a cruz tem para cada um de nós. Nós precisamos, isso é uma coisa fundamental para o cristão, ele precisa meditar profundamente, ele precisa olhar para a cruz de uma forma meditativa, de uma forma reflexiva, para extrair da cruz o entendimento da sua própria vida, do seu projeto de discipulado. Nós precisamos fazer isso. É fundamental para nós fazermos isso. E eu quero que você leia comigo o capítulo 8, verso 31 do Evangelho de Marcos, que diz o seguinte: Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Se tentasse apegar sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, nessa época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai e com os santos anjos. Ficamos por aqui. O título dessa mensagem que eu coloquei é que não é só o diabo que foge da cruz. Eu me lembro que quando eu era menino, nos anos 80, nós tínhamos muitos filmes de vampiro. E nesses filmes de vampiros, a cruz, o símbolo da cruz, o amuleto da cruz, fazia com que os vampiros fossem espantados. As mulheres deitavam com o símbolo da cruz no peito, e aí quando o vampiro chegava, ele se afastava, porque lá estava o símbolo da cruz. Porque se entendia que o diabo foge da cruz. E muitas pessoas se criaram vendo esses filmes, e muitos de nós temos essa reflexão a respeito da cruz quase supersticiosa, sem conseguirmos entender, sem fazer uma reflexão séria a respeito de um assunto que domina todo o Evangelho. Eu me lembro, inclusive,
que nós tínhamos algumas músicas que colocavam em demérito a imagem de Jesus sofrendo na cruz. Não creio num Cristo vencido, como se a cruz fosse um Cristo vencido, semblante de dor. A dor de Cristo na cruz é algo significativo e parte do Evangelho, e que nós precisamos entender. E parecia para alguns grupos que essa parte precisava ser tirada, ela era muito mórbida. E aí a gente olha para dentro dos Evangelhos e nós vemos que o que acontece conosco, essa visão supersticiosa e muitas vezes esse desejo de fugirmos da cruz, ele é um desejo que está no cerne do coração humano. Tanto a compreensão superficial, quanto fugir da cruz. Porque Jesus precisou ensinar os discípulos. Aqui nós estamos 6 meses antes da morte de Jesus. 6 meses antes da morte de Jesus, Jesus começou a prepará-los, porque eles já tinham entendido que Jesus era rei, porque Messias era rei. Jesus era o Messias prometido. O próprio Pedro reconheceu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Messias, filho do Deus vivo, tu é aquele que viesse para ser o nosso rei. Só que havia uma compreensão na cabeça dos judeus, e de muitos judeus, da maioria dos judeus daquele tempo, de que o rei dos judeus viria para sufocar todo o poder pagão, na base da violência, na base da força, e elencaria novamente o povo de Deus a um domínio total sobre todas as pessoas. Haveria muito sangue derramado e haveria então a vitória do povo de Deus. Essa era a mentalidade, essa expectativa das pessoas. Então, os discípulos não tiveram problema de reconhecer Jesus como o seu rei. Só que eles não sabiam que ele seria um rei que viria a morrer. O rei que se entregaria pelos pecados do mundo. Então, Jesus precisa ensiná-los. 6 meses antes, então, Jesus começa a ensiná-los. Ei, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Realmente, eu sou o rei esperado. Eu sou o Messias esperado. Só que tem uma coisa. Eu vou morrer na mão dos principais sacerdotes. Eu vou sofrer e depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Eu não sou aquilo que vocês pensam, eu sou muito mais do que aquilo que vocês pensam. Vai ser necessário que eu sofra, vai ser necessário que eu passe por todas essas circunstâncias difíceis. E quando Jesus começa a falar essa realidade, que ele é o rei, mas é o rei que precisava sofrer, então se levanta Pedro, que representa muito a igreja. Nós, de hoje em dia, a igreja de todos os tempos. Pedro chega e diz para Jesus: Jesus, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, tu não vai morrer. Não, tu não vai morrer de maneira nenhuma, isso não vai te acontecer. Senhor, tem compaixão de ti. Nossas expectativas são outras, nossos planos são outros. Nós temos visto tantos milagres, tantas coisas acontecendo. Não, isso não. E aí, então, Jesus repreende a Pedro com uma força, com uma contundência, que eu estremeceria se eu ouvisse aquilo que Pedro ouviu. Arreda, Satanás, atrás de mim, Satanás, porque tu não pensas nas coisas de Deus, mas pensas nas coisas do ponto de vista humano. Pedro é como a igreja quer Jesus, mas não quer a cruz. A igreja quer a Jesus, mas não quer a cruz. Aceita com facilidade os milagres de Jesus. Nós temos muitas igrejas falando que Jesus faz milagres. Nós temos muitas igrejas falando das bondades de Jesus. Nós temos muitas igrejas falando a respeito da doçura de Jesus. Mas as pessoas têm muita dificuldade quando o assunto é a cruz. Quando nós falamos sobre a cruz de Jesus, que é o centro do cristianismo, as pessoas tentam fugir. E vejam, Pedro já tinha ouvido e se preparado para isso. Jesus já tinha preparado os discípulos. E quando eles vão prender, quando os guardas do sumo sacerdote chegam e vão prender a Jesus, o que Pedro faz? João nos fala, João capítulo 18, verso 11, que Pedro pega a espada
e tenta defender Jesus, diz que ele corta a orelha. Certamente Pedro não estava, era pescador, não estava habituado a lidar com espadas. Certamente Pedro tentou acertar a cabeça dele e acabou pegando a orelha só do servo do sumo sacerdote, dos guardas do templo. E aí arranca a orelha daquele homem, e Jesus, a Bíblia nos diz que cura aquele homem e diz para Pedro: guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei do cálice que o Pai me deu? João 18:11 está escrita essa palavra de Jesus. Pedro queria evitar o caminho da cruz, assim como a igreja tenta continuamente evitar o caminho da cruz. Quem captou isso de uma forma extraordinária é Dostoiévski, quando ele escreve no seu romance famosíssimo, que é Os Irmãos Karamazov. E nesse romance ele fala de Jesus, ele faz um conto de Jesus voltando novamente à terra. E aí então ele começa a se manifestar, ele começa a falar, e aí novamente ele é preso. E um dos líderes religiosos vai falar com ele quando ele é preso, e conversa com ele, e acusa Jesus de sua mensagem do Cristo crucificado, e no final ele abre a cela e manda que Jesus vá embora daquele lugar e nunca mais volte. A igreja constantemente percorre esse caminho. A igreja constantemente tropeça na cruz e tenta também fugir dos seus caminhos, em nome de Jesus. Os símbolos que muitas vezes nós usamos em lugar da cruz, quais são? É esse símbolo do dedo apontado, é a espada que pegamos, é os punhos cerrados em nome de Jesus. Mas Cristo nos chama para o quê? Para a cruz. A cruz é um estado de vulnerabilidade, é um estado de total exposição. A cruz é uma dependência total, é uma entrega total, uma submissão total a Deus. E ali Jesus explica para os seus discípulos e eles têm dificuldade de entender isso. Nós vemos isso manifesto em outros momentos, na Inquisição. Na Inquisição, que a igreja perseguia aqueles que discordavam, aqueles que pensavam diferente e os levava para a morte. Em nome de Jesus se perpetrava a violência. E quando Jesus nos escreve isso, ele nos mostra, quando se escreve isso, quando Jesus fala essas coisas que estão escritas no Evangelho, nós vemos que Jesus está nos mostrando que toda vez que nós queremos utilizar violência, qualquer tipo de violência, em nome do Senhor Jesus, nós estamos blasfemando contra a essência da mensagem de Jesus, do Cristo, dentro do Evangelho. Não é possível praticar a violência em nome de Jesus sem que se blasfeme, sem que se macule, sem que se jogue algo que impede as pessoas de enxergarem a Cristo. Hoje em dia está tão difícil para as pessoas criticam tanto o Evangelho, mas talvez eu diria que elas criticam tanto os religiosos, aqueles que falam em nome de Jesus, aqueles que pedem a ditadura em nome de Jesus, aqueles que pedem o fim de liberdades das pessoas em nome de Jesus. Não é possível. Não é possível. O Cristo foi preso. A igreja tentou, representada por Pedro, defender a Cristo. Dizer, não, a Cristo ninguém vai pôr a mão. E o próprio Cristo diz, eu não vou beber do cálice que o Pai me deu. Eu não vou beber do cálice que o Pai me deu. A Bíblia nos diz que a mensagem da cruz se tornou para os judeus uma ofensa e para os gregos intelectualizados uma tolice. Mas ela também se tornou a salvação dos povos. As pessoas que olharam para a cruz foram salvas. As pessoas que entenderam foram absolutamente transformadas, porque a mensagem da cruz, a verdadeira mensagem da obra realizada na cruz,
é a mensagem mais revolucionária, mais poderosa e mais transformadora e realmente salvífica que existe na face da terra. Ela não é só um fato histórico. Ela não é só um fato histórico. Ela é uma convocação a um estilo completamente novo de viver. Olha só o que disse Paulo. Levamos sempre, porque muitas pessoas podem olhar e dizer assim, não, a cruz foi uma coisa que aconteceu no passado, agora é outra coisa. Agora nós vamos viver de uma forma diferente. Não. Paulo, depois da morte de Jesus, depois de ter encontrado a Jesus, ele diz assim, levamos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste nesse nosso corpo. Gente, e Cristo coloca isso de uma forma tão clara, ele diz o seguinte, ó, que vantagem é em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida. A cruz nos aponta o segredo da vida. E o segredo da vida, o propósito da vida, conforme Jesus nos deixa muito claro nesse texto, quando fala com os discípulos, não é vencer. Eu quero dizer para você, propósito da vida, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que seguem essa cruz, tem uma mensagem bem clara nela, propósito não é vencer. Propósito da vida não é vencer, é aprender a amar. O propósito mais profundo dessa vida não é vencer, é aprender a amar. Se você está inserido num projeto de vida cujo teu principal objetivo, aquilo que te valida, aquilo que te torna satisfeito é vencer, eu quero te dizer, se você é cristão, você está no projeto errado. O projeto, o propósito da vida é aprender a amar. A cruz nos aponta isso. E aí Jesus diz o seguinte, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. E aí nós lemos esse texto, e precisamos entender, por isso estamos aqui, queremos nos aprofundar. Aí nós lemos esse texto e assim, mas será que seguir a Jesus significa ser masoquista? Quer dizer, negar a si mesmo? Quer dizer que se eu estiver diante, muitas vezes eu já tive uma concepção oriental, de religião oriental a respeito de Jesus. Então quer dizer que se eu tenho diante de mim um colchão bem fofinho, eu vou me deitar no chão porque eu tenho que me negar a mim mesmo? Será que se eu tiver diante de mim uma comida saborosa, eu tenho que comer pão e água porque eu não deveria comer aquela comida saborosa ou não deveria comer um churrasco? É isso? Negar-se a si mesmo? Mas quando nós vemos a vida de Jesus, nós começamos a interpretar e entender o que é negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo, é verdade. Devemos negar a nós mesmos. Mas nós vemos Jesus é capaz de participar de banquetes. Jesus participa de festas de casamento, sem nenhuma culpa, sem nenhum problema, sem nenhum drama. Jesus recebe um caro perfume sobre ele, e algumas pessoas começam a condenar, não deveria estar recebendo esse perfume, é caro, a gente poderia ajudar os pobres. E Jesus, não, ela está me preparando, está me embalsamando para a minha morte. Deixa ela. Isso é uma manifestação de amor. Não, Jesus não era. O que significava para Jesus negar a si mesmo? Jesus está nos apontando uma realidade. A realidade de que dentro de nós existem desejos e caminhos e intenções que vão para longe do amor, para longe da bondade, para longe da verdade. Eu hoje publiquei um texto no Facebook que diz: adeus a um cara complicado. E muitas pessoas chegam lá e leem aquele texto e pensam, que será que passou adeus a um cara complicado? E aí, o cara complicado sou eu mesmo. O cara complicado e egoísta sou eu. O cara que se fecha à verdade sou eu. Então, quando Jesus chega e diz para mim, negue-se a si mesmo, ele não está falando de a personalidade, mas ele está falando dessa essência egocêntrica que existe dentro de nós mesmos. Ele diz que nós precisamos negar essa essência egocêntrica e começar a segui-lo.
E a evidência maior dessa natureza egocêntrica é o evento histórico da cruz. Porque no evento histórico da cruz, nessa hecatombe cósmica, nessa catástrofe de proporções universais, que a terra treme, que a história é dividida, nós temos o encontro do coração humano com o coração de Deus. Lá no Sinai nós vemos o homem vendo os trovões, vendo a fumaça no Monte Sinai e fugindo. Mas Deus decide se aproximar. E lá o homem tinha medo. Deus decide se aproximar. E se manifesta em Jesus. E se manifesta como homem e se manifesta em fragilidade. Eu estou aqui. Eu vim mostrar para vocês a verdade, a bondade e o amor. A essência de Deus se manifesta em Cristo. Todo o mistério da divindade é absolutamente descortinado naquele Cristo ferido. E ali na cruz, naquele evento histórico, se resume a realidade de Deus e a realidade do homem. Porque o homem, quando vê Deus despido de sua majestade, o homem, quando vê Deus frágil, o homem, quando vê Deus cheio de amor, bondade e verdade diante de si, mostra suas garras e mostra sua realidade. Ali naquela cruz, os homens zombam. Ali naquela cruz, os homens pegam aquilo que pertencia à roupa de Jesus e a dividem e sorteiam entre si. Ali naquela cruz, as pessoas debocham e dizem: vai, te salva, salva-te a ti mesmo. Ali, no percorrer da cruz, nenhum dos discípulos estavam para ajudar Jesus a carregar a cruz. Teve que ser pego alguém, Simão de Cirene, para que pudesse ajudar Jesus a carregar a cruz, porque ele estava exaurido. Na cruz há esse encontro, o encontro do coração humano com o coração de Deus. Que coisa tremenda, e por isso a terra estremece, por isso tudo fica tão forte, as tintas são impactantes na nossa vida. E a gente é chamado e desafiado como cristãos a olhar para essa cruz, porque vemos como Deus opera. Vemos que o amor, ali o amor enfrenta o ódio, a bondade enfrenta a maldade, a beleza enfrenta e derrota a feiura, e a verdade enfrenta e derrota a mentira. A cruz servia para humilhar, a cruz servia para vilipendiar os inimigos do império, a cruz servia para horrorizar as pessoas. Os inimigos de Roma precisavam olhar para quem era crucificado e dizer: opa, eu não queria estar nesse lugar. Meu Deus do céu, isso é terrível. Nunca, jamais eu queria isso. É muita violência, é muita dor, é muito sofrimento. Deus me livre disso. Era para isso que existia a cruz. E ali estava Jesus, pendurado nessa cruz, vilipendiado, servindo de uma mensagem de horror para as pessoas, absorvendo a maldade, a feiura, o ódio, a mentira dos homens, quando acusam ele de algo que ele não fez e nem quis fazer, tomar o lugar de César. Aí então Jesus absorve na cruz todas aquelas coisas, todas as manifestações da maldade do homem, do egocentrismo do homem. Na cruz, ele absorve essas coisas e transforma essas coisas em nossa salvação. E nos chama como homens, nos chama cada um de nós a olharmos para ele, olharmos para o seu sofrimento e levarmos nossos pecados constantemente. Ele nos diz e diz ali naquele texto, no texto que nós lemos, que nós temos que tomar a nossa cruz também. Nós somos chamados a carregar a cruz. Nós somos chamados a perseguir os objetivos de Jesus.
que é aprender a amar. Nós somos chamados a revolucionar o propósito da nossa vida. Jesus não veio para que nós o usássemos para realizarmos os nossos desejos. Jesus veio para que nós entregássemos nossa vida a Ele, para vivermos de acordo com os seus propósitos. E o seu propósito é nos ensinar, nos levar numa jornada, levar a cruz, é assumirmos esse modo de operar de Deus nesse mundo. Bondade, verdade, amor, beleza. Essa é a natureza de Deus. Ele nos chama a levar essas coisas. E aí você está ouvindo isso, oh, mas que bonito, isso é fácil de aceitar. Tente viver pela bondade. Tente ser e viver a bondade de Deus em qualquer lugar que você estiver. Na sua vizinhança, no seu trabalho. E você vai ver como esse mundo paga a bondade. Tente viver o amor fora dos limites da sua família. Tente viver a verdade nas dimensões públicas. E você vai ver como o homem trata a verdade, como o homem trata a bondade, como o homem trata o amor. Ele trata com crueldade, como Jesus sofreu. Então, quando Jesus diz assim, levem também a cruz, Ele está nos chamando para o caminho mais belo que pode existir, que é o caminho de bondade e de amor. Por isso Jesus funda uma igreja que precisa ser discipulada e precisa aprender como é amar direito, como é ser bondoso de verdade, como é ser verdadeiro. Esse é o processo do discipulado que Deus está nos levando. Levar a cruz é levar esse caminho. E esse caminho nesse mundo é um caminho de cruz. É um caminho que não é fácil. É um caminho que precisamos da operação sobrenatural de Deus. Precisamos de Deus. Precisamos de Cristo nos ensinando. Precisamos da presença de Cristo na nossa vida. É aprendermos e aceitarmos sermos perdedores à vista do mundo. Quando você segue o caminho da cruz e você diz, o caminho de verdade, bondade e amor de Jesus é o melhor para a minha vida, as pessoas olham para você e dizem, você é um trouxa. Elas olham para você e o sistema diz para você, você é louco, você está perdendo tempo, isso é uma loucura. Mas Jesus nos diz que é nesse processo de abrirmos mão dos valores desse mundo e abraçarmos os valores de Cristo manifestos na cruz, de entregarmos nossa vida, de reconhecermos que vivemos para nós mesmos, é uma vida caótica e sem futuro. Quando fazemos isso, Ele nos toma nas suas mãos, nos leva por um caminho diferente, nos leva por um caminho de vida. Porque depois da cruz, quando Cristo absorve em si toda a maldade do mundo, Ele transforma essa maldade em nossa salvação. Por isso que nós somos chamados a olharmos para a cruz. Nós somos chamados a vivermos sob o brilho, inspirados, tomados por essa força e por essa realidade. Seguimos esse caminho. Cristãos são chamados para isso. Os cristãos impactaram o mundo antigo quando tomaram a cruz. Aquelas comunidades que tomaram a cruz e manifestaram a bondade de Deus, as comunidades primitivas da igreja, não havia diferença, as mulheres se sentiam atraídas pela comunidade cristã, sabe por quê? Porque as mulheres tinham socialização, elas eram iguais, elas se tornaram líderes também nas igrejas, não havia diferença. Gente de todas as raças se aproximaram da igreja, por quê?
porque não havia diferença, todos eram um só. E quando os pagãos que não acreditavam ficavam doentes, seus parentes se afastavam, se distanciavam com medo da morte, e os cristãos se dispunham a cuidar dos seus amigos pagãos. Quando o Evangelho descobriu, quando a sociedade descobriu o que era o Evangelho, se apaixonou, porque a cruz manifesta o amor de Deus de uma forma sedutora e poderosa. E Deus está nos chamando de novo. A igreja fugiu, a igreja foge, a igreja diz não, esse caminho não, esse caminho é muito difícil, esse caminho nós não vamos conseguir, não vai ser possível. Mas Deus disse, não, esse é o caminho. Esse é o caminho, é aqui que vai se manifestar a vida. Aqueles que perderem sua vida, que entregarem com confiança a sua vida aqui, vão a encontrar de volta. E aqueles que tentarem buscar de acordo com o mundo seu status, seu aplauso, sua valorização, vão cair frustrados, porque isso não lhes vai preencher. Eles vão se perder nesse caminho. O caminho da cruz é o caminho do discípulo. E se você tem ouvido, e está ouvindo pela primeira vez, você não é cristão, você não entregou sua vida a Cristo, Cristo te chama para esse caminho. Porque essa cruz é um caminho de bondade, é um caminho de amor, é um caminho de verdade. Para ser mais preciso, é o caminho de verdade, é o caminho de amor, é o caminho de bondade. Nesse tempo em que vamos refletir, estamos refletindo sobre a Páscoa, que nós possamos entender que essa é a realidade que Jesus nos chama. Olhamos para a cruz, vivemos a vida crucificada, levando sempre em nós o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nós existencialmente. A cruz, Deus quer que a cruz aconteça na nossa vida. Morremos para nós mesmos, para vivermos para a realidade de Deus. Morremos para o nosso egocentrismo que nos destrói e nos mata. Esse veneno que nós nos apegamos. Morremos para o nosso egocentrismo e começamos a seguir a Jesus. E aí, no seguir a Jesus, ele diz, ele mesmo diz, encontraremos a vida. Igreja, nós precisamos retornar essa mensagem. A mensagem dos braços abertos. Não a mensagem do dedo apontado. Não a mensagem dos punhos cerrados. Não a mensagem da espada. Não, não é essa a nossa mensagem. A nossa mensagem é a mensagem da cruz. Que o Espírito Santo nos conduza e nos ajude a compreendermos cada vez mais. Eu busco e desafio você a buscar, a olharmos e compreendermos o que é e quão profunda essa mensagem tem a nos falar e nos fazer compreender e nos colocar num projeto de vida absolutamente diferente daquele que existe nesse mundo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e eu quero convidar você a orar nesse momento. Feche os teus olhos aí onde você está, e nós vamos orar. Nós vamos pedir que nós sejamos capazes de entender essa mensagem na nossa vida. Que nós sejamos capazes de absorver, de nos impactarmos, sermos seduzidos, entender a beleza daquilo que Deus fez em Cristo Jesus e continua fazendo nos nossos corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, tem muitas pessoas que em suas casas estão gastando tanto tempo querendo buscar o aplauso desse mundo, o status, o respeito. Senhor amado, tantos cristãos têm perdido e se perdido desse caminho, Senhor. Nós oramos
para que a tua igreja, cada vida que está em casa, possa retornar para o fundamento que é a tua cruz. Que possamos viver vidas verdadeiras, Senhor. Que possamos viver vidas com bondade. Que possamos viver vidas de amor. Que possamos viver vidas de beleza espiritual nesse mundo marcado, Senhor, por tanta feiura, tanta maldade, tanta indiferença, tanta crueldade. Tua cruz brilha para nós, Senhor. Que ela brilhe em cada coração. E que a tua presença nos ajude. Nos ajude, Senhor, a te seguir, a levarmos a nossa cruz. Que significa tanto, Senhor. Significa teu amor, tua bondade e tua verdade manifestas. Significa o teu coração demonstrado para nós seres humanos. Nós abraçamos essa cruz. E te pedimos, nos ajuda, Senhor, a vivermos a partir dela todos os momentos da nossa vida. E que possamos receber, Senhor, junto com ela, a alegria da vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que essa mensagem possa preparar o teu coração para esse momento histórico que celebramos a Páscoa. Que o seu coração possa se preparar cada dia mais, refletindo nesse tema central da nossa vida cristã e do Evangelho. Que possamos entender e amar cada vez mais, como diz aquele hino, sim, eu amo a mensagem da cruz.